passando aqui para dar aquele breve recado para vocês. Você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é a grande aposta do momento, seu primeiro depósito. Eles dobram o valor, botou 10, vira 20, 20, vira 40, 50, vira 100, indicando um amigo. Você ainda ganha R$20 para poder estar apostando. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$1.200. Bet7k, parceiro do canal Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Só pra gente encerrar esse assunto e já entrar num outro, eu só encerro com outro contraponto, como você falou que gosta de contraponto. Eu elogiaria o Salgado nesse aspecto se fosse uma solução que o clube tivesse tido a ideia, conseguiu fazer uma grande operação, trouxe um aporte que resolveu. Eu acho que a questão da SAF especificamente, a gente pode discutir se foi bem conduzido o processo, pode ser tão top que a gente entre agora. É uma outra conversa. Mas a lei da SAF, ela caiu no colo de qualquer presidente que estava sentado na cadeira no momento. Seja o do Bittencourt agora no Fluminense, do Vasco, Botafogo, concordo, por aí mas vai. quando você faz, você... Vamos entrar nesse ponto agora. Aí a gente pode começar a discutir. Competência, vamos lá. Criou-se a possibilidade de ter a SAF, o Vasco olhou, opa, me interessa, isso é a função de um executivo, como você falou, e a gente começa a discutir os processos. E aí surgem-se algumas dúvidas, como por exemplo, o Vasco é um clube que vale 700 milhões por 70% do seu capital, mais assumindo até 700 milhões da dívida. É um ponto. Outra situação, a 777 dentro do mercado, era ela mesma a melhor empresa para poder tocar o futebol do clube e aceitar esse processo? Por exemplo, e não lembro quem chegou a dar uma entrevista que chegou uma enxurrada de propostas para o Vasco, e aí você disse que não participou do processo, então fala o que você puder falar. Mas, por exemplo, a única empresa que a gente soube que parece que vazou foi que o Grupo City teve interesse, é um puta player no mercado, porém, eles têm essa visão do clube satélite, o Vasco seria mais um no guarda-chuva, então, por esse aspecto, o Vasco recusou. E parece que é mais ou menos o que eles querem fazer no Bahia. Era muito importante pro Vasco ser o flagship. O flagship, principal clube pra galera que tá em casa. O principal clube, porque senão, o que acontece? Não sei se... eu tenho uma frase que eu sempre falo. Hoje eu estava numa reunião falando justamente sobre M&A. Foram 5 na minha vida, inclusive da minha própria empresa. E eu tenho uma frase que eu sempre uso. Empresa boa para vender é empresa boa para ficar. É bom de vender quando você pode ficar. Quando é bom de ficar também. No caso do Vasco, a gente tinha uma fragilidade. Era um clube frágil financeiramente, né? Então, se você perguntar assim, o nosso rival, ele vai vender em algum momento. Eu acho que todo mundo vai, né? Na verdade, a gente, com exceção do rival, todos os outros já são SAF. O Atlético Mineiro já é SAF. Só não virou ação ainda, mas o cara bota e deve virar esse ano ainda. O cara... Tá aventando que esse ano vira SAF. O Palmeiras também tem uma dona. Então, assim, então eu acho que a mudança da estrutura de capital no futebol brasileiro é um caminho meio que inevitável. Se fazer no início, ou fazer depois, ou fazer no meio, vai ser bom ou ruim, só o futuro vai dizer. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é Rápido Devagar, o nome do livro. Fala muito sobre ser o primeiro ou depois. O que é melhor, ser primeiro ou ir depois? Né? Quando você pega a história da administração, o Google não foi o primeiro buscador, mas ele buscava melhor, ele veio depois. Tem casos em que ser primeiro é bom porque você ganha reserva de mercado, tem casos em que vir depois é melhor porque você olhou, aprendeu os erros dos outros e tal. Né? E foi uma melhor... Não tem uma regra certa para isso. O importante é a disciplina de execução, de você executar bem durante o processo. O Vasco enxergou a oportunidade e entrou, foi o terceiro. Né? Então a resposta sobre o valuation do Vasco podia ser assim, mas tu olhou o Cruzeiro e o Botafogo? Eu podia dar essa resposta. Eu não vou fazer isso. Porque eu vou estar sendo desonesto intelectualmente. O futuro vai dizer se o valuation do Vasco foi adequado ou não. Né? Pra gente, a gente ficou muito confortável com a proposta. Tanto que a gente... Só uma pausa. Ficou confortável pelo que receberam Botafogo e Cruzeiro? Ou independente do que receberam Botafogo e Cruzeiro, vocês acharam Dieguinho, olha bom? só, não tem tecnicismo nisso, tá? Não, volto a dizer, a pergunta foi em cima do que você disse. Ficamos muito confortáveis com a proposta. Vou dizer, eu não participei Sim. Da negociação, mas ninguém chegou lá
1 milhão e 400. Nem foi isso. Existem empresas que ajudaram, que construíram o valuation do Vasco. Empresas que têm nome no mercado, enfim. Ninguém tirou do bolso o valuation. Foi uma discussão, e é uma discussão difícil pra caramba. Toda discussão de M&A, de M&A, de venda, fusão e aquisição, é muito difícil. Tem um cara lá querendo pagar menos, tem um cara aqui querendo receber mais. Faz parte do jogo esse negócio, né? Eu preciso... Então, assim, tem que aproveitar a oportunidade de mercado. Não tive acesso às propostas que o Vasco recebeu, até porque... E essa parte eu entendo. Por quê? Quando uma empresa como e aí eu vou tentar transformar isso numa coisa mais... Didática. Quando uma empresa como a 777 vai ao mercado e começa a comprar clubes, que é o que ela tá fazendo, né? Ela tem essa discussão que eu falei assim, paga menos, paga mais e tal, não sei o que lá, um clube quer mais, blá, blá. Quando vaza proposta, vaza valor, vaza discussões, o outro cara que tá negociando lá na Bélgica, na França, não sei o que lá, ele vai e pega aquilo pra ele. Por isso é que você tem tanto cuidado com as informações, entendeu? Porque, vamos imaginar assim, tem aqui uma discussão aqui entre o Vasco e a 777 de que nós vamos, enfim, uma coisa boa pro Vasco, entendeu? O cara do clube lá do não sei aonde, ele vai ouvir, eu também quero. Então, por isso que se tem tanto cuidado, né? Então, mas assim, tudo que a gente viu, que pareceu, assim, um contrato que bota a gente no jogo de novo. E aí eu te pergunto, eu devolvo a pergunta pra você, né? O que é melhor pro nosso clube? É a gente cortar esse ciclo vicioso, ruim que a gente estava tendo e entrar numa era nova com seus defeitos, com seus problemas, com os seus desafios, que vão ter. Casamento é maneira, festa de casamento é do cacete, depois começa o dia a dia, né? Mas tentar uma coisa nova pra sair do que a gente tá vivendo há 20 anos, ou a gente ficar tentando dourar essa pílula e não, peraí, tal. O que é melhor?